Olá, estamos iniciando mais um programa Zeila Tualdo e Você. E hoje nós vamos falar sobre o processo de abertura de uma empresa. E para este bate-papo eu estou aqui com Francis Primão. Ela é contadora, proprietária de um escritório de contabilidade no centro de Curitiba. Francis, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E antes de a gente iniciar, eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público e também falar sobre o seu escritório. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando um assunto tão importante para os empresários aí, né, ou futuros empresários. Eu sou a Francis Mendes Primão e eu trabalho no centro de Curitiba. O meu escritório fica localizado na João Negrão, 731, sala 2010, bem pertinho do Shopping Estação. E eu, né, como eu já contei algumas vezes aí, a Zeila conhece um pouco da minha história. Eu primeiramente me formei em Direito, depois eu fiz Contabilidade. Não foi muito fácil a transição de carreira lá atrás, né? Porque a gente pode marcar um dia para falar sobre essa parte de transição de carreira. Porque com certeza tem muita gente em casa passando por esses momentos de transição. É isso mesmo. Não era fácil, né? Que nem eu sou, né? Apesar de que não parece que eu tenho 18 anos. Mas assim, quando eu me formei, então eu não era muito feliz na parte jurídica. Então com isso eu procurei uma carreira que eu agregasse ao direito. Com isso eu resolvi fazer a contabilidade, né? E ali, por quê? Porque não temos como falar de contabilidade sem falar de legislação, normas, enfim, uma série de... Direito tributário. Isso mesmo, sem a gente não consegue. Então, por isso, eu agreguei na minha primeira formação, né? Com isso, eu resolvi fazer a contabilidade. E hoje eu consigo dizer que sim, eu tô muito feliz na área que eu tô, é uma área muito promissora e ao mesmo tempo também é difícil, porque hoje em dia ser empresário no Brasil não é fácil, né? Tem os seus desafios. E aí na contabilidade você acaba ali observando toda essa dificuldade e os desafios dos empresários. Com certeza, né? Porque quando a gente se forma na escola, a gente não tem muita educação financeira, essa parte, né? Ou mesmo uma parte jurídica, né? Hoje em dia, algumas escolas já estão colocando em algumas matérias educação financeira para aprender, mas antigamente, né? Ali, há uns anos atrás, né? Não era bem assim que as coisas funcionavam, Sem né? dúvida, educação financeira é um tema para um programa inteiro à parte. Bom, Francis, vamos começar falando do processo de abertura de empresa. Quando a pessoa quer abrir um negócio, quer abrir uma empresa, qual o primeiro passo? Como começar a empreender? Bom, primeiramente, são vários aí os passo a passos que você tem que fazer. Primeiro, você tem que saber que para você ser empresário no Brasil, como eu já falei, não é muito fácil, né? A gente tem uma série de requisitos ali que você tem que cumprir para você conseguir ser empresário. Então eu costumo falar que a porta de entrada de um empresário que está começando, via de regra, é o MEI, né? Onde muitas pessoas já conhecem e eles acham que simplesmente podem ir lá abrir um MEI, porque o MEI, ele na prática não precisa de contador, consegue sozinho fazer toda a parte ali de abertura, porém o MEI tem uma série de limitações. Só para a gente esclarecer, o MEI é um microempreendedor individual. Isso. Muito bem. Ele tem uma série de burocracias, de limites ali que não podem, muitas vezes, deixar a pessoa a evolução, né? Deixar ela evoluir. Então, ela tem limite de faturamento, que é 81 mil no ano. Tem um projeto de lei que fala que vai alterar o valor, mas não é o cenário atual. Isso é um projeto que ainda não foi aprovado, então, hoje o limite do MEI é 81 mil no ano.
E se o empresário fatura mais do que isso, então ele não poderia abrir um MEI. Isso mesmo. Então o que acontece? Na legislação do MEI fala que é 81 mil no ano dividido por meses iguais. Então você tem que pegar o 81 mil e dividir em 12 parcelas, que dá 6.750 por mês. Então não é a soma no ano. Se em um mês você faturar mais que os 6 mil, exatamente, aí você já não se enquadra como MEI. E esse é o primeiro requisito. O segundo, claro que tem outro, né? Por exemplo, ali, quando você vai abrir um MEI, você tem que ver se a sua atividade está permitida dentro do MEI. O governo, quanto mais o tempo passa, mais eles restringem esse rol de atividades que são permitidos dentro. Então, ano passado pode ter uma atividade permitida, esse ano já não é mais. Então, a primeira coisa, você vai abrir um MEI, você tem que ir lá consultar o que se encaixa, se a atividade que você quer é permitida dentro do MEI. Se for permitida, você abre o teu CNPJ, tem que pôr também capital social, tem que ter indicação fiscal lá onde que você vai abrir o MEI, né? Então não é simplesmente eu pego e coloco qualquer coisa. Quando você abre um MEI, você tem que ter ali o discernimento para você entender que sim, você é empresário e que você tem obrigações a serem cumpridas. E se de alguma forma você não cumprir algum requisito que está previsto ali, ou estourar faturamento, ou burlar de alguma forma, né? Porque tem muita gente que abre um MEI no nome da mãe, do cachorro. Mas isso é proibido. Na verdade, as pessoas estão errando fazendo isso. Isso é uma estratégia que as pessoas acham que estão conseguindo pagar menos impostos, só que, por exemplo, como eu falo, o MEI é a porta de entrada. Se você tá há 15 anos no MEI, tem alguma coisa errada, porque, teoricamente, você tem que evoluir na vida, né? E assim com o mundo empresarial. Então, se você há 15 anos é MEI, é claro que o MEI, ele veio para regularizar aquelas empresas que são pequenas. Então, por exemplo, um pipoqueiro, uma pessoa que antes não tinha contribuição nenhuma, daí talvez não conseguia se aposentar porque nunca recolhia. Enfim, veio para regularizar essas pequenas atividades, veio né? para regularizar o trabalhador informal. Isso Esse mesmo. era o objetivo. Mas você começa como MEI, mas o que se espera, óbvio, é que você cresça enquanto empreendedor. E com isso você vira o seu faturamento. Além do MEI, qual seria o próximo passo? Então, se a pessoa abre como MEI, conforme ela vai evoluindo, ela vai passar para uma outra categoria de empresário. Isso Como mesmo. que funciona essa transição, Francis? Assim, e principalmente, né, como você comentou, vou emendar aqui uma pergunta na outra. Como você comentou, as pessoas às vezes se mantêm como MEI. Como ocorre a detecção de que aquele empreendedor superou o limite de MEI, está com um faturamento maior? Como que ocorre essa análise? Eu não sei se a Receita Federal faz alguma fiscalização, cruzamento de bases. A gente sabe que cada vez mais as empresas usam, né, bases de dados, e a gente sabe que a Receita Federal faz essas checagens, e aí identificando que a pessoa ultrapassou esses limites, ela obrigatoriamente passa para a próxima categoria, ou ela precisa de alguma ação da parte dela para fazer essa passagem? Então, são duas formas, né? Ou a Receita acaba fiscalizando esse MEI e desenquadra de ofício. O que isso quer dizer? Simplesmente ele te manda um correio eletrônico, né, via ECAC lá, dizendo que você está desenquadrado do MEI. E aí, automaticamente, você retroage, paga multas. Quando a Receita pega esse MEI que estourou o limite do faturamento, realmente é muito complicado para o empresário, porque uma dívida ali, ou seja, e não é só por estourar limite de faturamento, ultimamente empresários, MEIs aí, né, que abrem e não recolhem a contribuição mensal que eles têm, também corre o risco de ser desenquadrado de ofício pela Receita Federal. Isso é muito importante, pessoal. Quem está cadastrado como MEI,
presta atenção em todos os critérios e requisitos. Se você foge de um desses requisitos, procure auxílio, ajuda para regularizar a sua situação, porque isso pode lá na frente gerar alguma multa ou gerar algum transtorno e te prejudicar. Isso é bem importante, Francis. Com certeza, porque essa dívida acaba indo para o teu CPF. Então e às vezes no ano passado algumas empresas que eram MEIs me procuraram, eu preciso emitir uma nota fiscal que eu tô com um problema e tal. Não consegui emitir como MEI, ela foi desenquadrada do MEI e de outros regimes. E no final, ela já estava enquadrada num regime bem maior, que não é nem o segundo passo que a gente fala, ela já estava num terceiro degrau. E aí as multas são cada vez mais pesadas. Então, uma dívida que, por exemplo, estava em torno de R$2.000, virou 16 mil. Tá? Então, realmente, e vai para o CPF desse... Exatamente, vai para o CPF desse empresário e aí vai virando uma bola de neve, né? Então, é muito bom, muito melhor você descobrir, fazer lá um parcelamento, ver como que tá o MEI, tentar pagar, né? Porque todo mundo passa por problemas financeiros, mas é muito interessante, talvez você já pagar uma prestação daqui, uma atual, uma lá para trás, fazer um planejamento aí para você quitar, porque também por atraso de mensalidades lá, digamos assim, do MEI, você também é excluído, tá? Então não é só o faturamento que vai fazer sair desse regime. O próximo regime que a gente fala é o Simples Nacional, né? Então, o Simples Nacional é um passo muito importante para o MEI. O limite de faturamento é muito maior, a maioria das atividades são permitidas dentro do Simples Nacional, não é tão limitado que nem o MEI, que o MEI tem uma limitação bem forte dentro da legislação dele. Tem também o limite de empregados que você pode ter, então o MEI pode ter um empregado no valor de um salário mínimo, então você não pode pagar nada além de um salário mínimo. Às vezes tem MEIs que me procuram e falam assim, eu quero registrar uma pessoa, só que eu quero dar uma comissão para ela, como que eu faço? Não pode dar. É apenas um salário mínimo que você pode pagar para esse empregado. E nem benefícios? Nada. Vale alimentação, vale transporte, isso pode. Isso sim, isso, porque isso tá... Mas assim, perante assim, quero pagar ali uma comissão em cima de alguma coisa que ela vai... Não pode, não é permitido, é só um salário mínimo. Por quê? Se o limite do MEI é 6.750, como que você vai pagar um salário de 3 mil? Não consegue. Não faz sentido, né? Realmente não faz nenhum sentido. Exatamente, então é por isso que não pode, porque realmente o MEI tem as limitações, é para quem está começando. E aí o próximo passo seria o Simples Nacional. O Simples Nacional. Aí o limite é 4,8 milhões no ano, né? Então é um valor bem maior do que o MEI. A maioria das atividades são permitidas dentro. Que mais? Além disso, o Simples Nacional, ele pode ter quantos empregados você achar que você deve, né? Que a tua empresa comportar para pagar uma folha de pagamento. Francis, nós vamos ver bem detalhe do Simples Nacional, mas antes eu acho que nós vamos pedir um cafezinho. Tem alguma coisa que você prefere? Eu tenho preferência por canela, eu adoro canela. Posso te sugerir, então, nós temos aqui o Canelinha, é uma mistura de leite, café com canela, uma delícia. Aceito, Certo, e para você? Bom, eu vou acompanhá-la, eu vou pedir um mexicano. O mexicano, ele também vai canela, ele mistura chocolate amargo, canela, leite e creme de leite. É uma mistura maravilhosa, eu quero um mexicano, por favor. Esse mexicano, ele tem dois tipos, não tem? Tem, você pode optar por frio, né, gelado ou quente. Eu normalmente tomo quente, porque pra mim tem que ser quente. Porque no calorzinho vai bem o gelado. Exatamente. Mas a gente vai agora de quente mesmo. Mas então, voltando, agora vamos falar então do Simples Nacional. Então, os limites são maiores, a maioria das empresas aí estariam dentro desse regime.
E quando você fala 4 milhões... 4,8 milhões. 4,8 milhões no ano. Isso. No Simples Nacional também tem a limitação mensal ou ele pega o fechamento do ano? Não, na verdade, a diferença é que não tem. Então, por exemplo, no Simples você pode faturar 1 milhão no mês, 100 mil no outro, não tem essa divisão igual como no MEI, né? Porque Entendi. o MEI na legislação ele fala que são divididos em 12 parcelas iguais. No Simples Nacional não tem isso. Claro que tem o limite de faturamento, mas não tem aquele mensal, né? Que você vai ter que manter ali. Perfeito. E aí, para o Simples Nacional, já requer a ajuda, o apoio de um contador. Isso mesmo. Como que funciona esse processo? O empresário, ele vai, procura o contador. Como que funciona a parte de custos também? Eu vou emendar uma outra pergunta já, porque às vezes o que acontece, a pessoa quer empreender, quer abrir uma empresa, mas ela ainda não tem os clientes angariados, então ela não tem certeza se vai converter um cliente ou não. E às vezes ela precisa de um CNPJ para fazer uma proposta, mas ela ainda não tem a certeza da conversão, mas ela precisa abrir. Quais são os custos, né? Porque de qualquer forma, muitos do nosso público, ele pensa em abrir uma empresa e aí ele tem todo o planejamento financeiro e deve ter, né? O plano para abrir a empresa, isso é muito importante. Calcular bem quanto precisa antes de abrir e quanto vai precisar investir até a empresa maturar. Mas aí tem esse custo também da abertura, de contratar um contador, eventualmente, eu não sei se tem que recolher algum tributo ainda que não esteja faturando. Como que funciona esse processo? Então, o processo funciona de que forma? Primeiro, claro, como você falou, é fazer o seu planejamento, ver aonde que você vai abrir, porque tem muitos empresários que simplesmente, às vezes, resolvem ser empresários, vão lá, se arriscam e às vezes chegam lá e não é realmente aquilo que querem. Por quê? Porque não fazem um planejamento, não fazem um estudo e não sabem. Então, o ponto onde você vai abrir a sua empresa é muito importante. Primeira coisa que eu sempre falo é procurar um profissional, no caso um contador, né? Para ele fazer uma consulta de viabilidade na prefeitura. Por quê? Quem vai liberar o acesso a essa empresa, permitir essa atividade, é a prefeitura, da onde vai ser aberto essa empresa. E pode ter endereços onde você não é permitido determinadas atividades. Exatamente. Então, o que acontece? Às vezes, alguns empresários alugam um local e aí chegam e vão fazer a consulta. E aí você já teve o custo da locação do imóvel. Isso é bem importante. Antes de você abrir, antes de fazer qualquer atitude, de tomar qualquer decisão, é importante ter certeza de que aquele negócio que você quer abrir é permitido naquele local onde você está vendo o imóvel. É isso mesmo. Por quê? Porque às vezes, ou seja, um comércio, principalmente, serviço é um pouco mais tranquilo de você conseguir uma liberação dependendo do serviço, né? Que nem hoje em dia estético é algo que realmente requer mais ou precisa de licenças específicas, né? Então é muito importante, antes você fazer a consulta de viabilidade. Conversa com o profissional. Como que eu faço lá no meu escritório? Eu pego esse empresário e explico tudo nos mínimos detalhes. Então eu vou dizer o passo a passo, os documentos que precisam, para a gente primeiro fazer essa consulta na prefeitura. A prefeitura aprovou, aí nós vamos entrar com junta comercial, Receita Federal. Mas antes, todo mundo se preocupa com a Receita, mas a prefeitura que vai liberar aquele comércio ou aquele serviço naquele determinado endereço, né? Então, aí você faz a consulta. Isso, via de regra, essa consulta não tem custo. Claro que aí depende do profissional, que vai ter os honorários ali dele que talvez você vai ter que pagar e, né, por conta do serviço dele, no caso o contador, né, que vai cobrar um valor, enfim. Aí você vai lá, faz a consulta, vê se tá beleza, passou na prefeitura, aí sim. Aí na junta, aqui eu vou falar aqui do Paraná, né, é em torno de R$130
a taxa da junta comercial. Aí vem as licenças que dependem da atividade ou do serviço que você vai fazer lá, né? Se for comércio, às vezes precisa da vigilância sanitária, da Polícia Federal, da Polícia Civil. Alvará de bombeiros. Isso, dos bombeiros. Então, a maioria das empresas precisam do bombeiro, mas aí outras licenças, vigilância ou Polícia Civil, aí vai depender da atividade que vai fazer. E quem vai solicitar isso? A prefeitura. Quando a gente faz a consulta de viabilidade, já vem lá as licenças que a atividade vai precisar. Então, é super importante, quando estiver pensando em abrir uma empresa, procurar um contador para ajudar com todos esses requisitos e todos esses trâmites junto à prefeitura e aos demais órgãos. Exatamente. Fiscalizadores. E agora também, alguns MEIs já estão precisando de licenças específicas também. Então, quando você vai abrir um MEI, ele abre, mas algumas atividades já precisam de uma licença também, já, né? Então, talvez eles também não saibam sozinho resolver toda essa parte de burocracia, a não ser. Além disso, tem também as notas fiscais que também precisam de um auxílio para parametrizar, enfim, né, para a gente alinhar ali o sistema com a emissão da nota, também precisa de profissionais qualificados para ajudar. Sem dúvida, acho que então por isso a importância. Então, quando você toma aqui teu café, eu vou aqui agora comentar um pouco, Francis, assim, a gente falou do MEI, a gente falou do Simples Nacional e óbvio, acho que a maioria das empresas dentro do país se encaixam no Simples Nacional e aí tem toda uma série, né, de procedimentos que você tem que fazer antes de abrir a sua empresa, antes de você tomar qualquer passo para que você não tenha prejuízo, né? Então, para que você faça a coisa certa. Quando você abre a empresa, você precisa ter um momento ali de maturação da empresa e você precisa, no seu plano de investimento, considerar esse período de maturação. Não é só um investimento antes de abrir, você tem também um investimento pós-abertura, porque normalmente você vai ter a mensalidade do contador, você vai ter a folha de pagamento, porque você vai contratar funcionários, às vezes até antes de abrir a empresa, você tem, né, essa despesa para já ir treinando os funcionários, e aí tem todos os encargos. Dependendo do tipo da empresa, você tem que comprar os insumos para poder ter estoque. Então, todas essas saídas de recursos têm que estar muito bem definidas e desenhadas no seu plano de investimento. E aí, porque nenhuma empresa lá no mês 0 ou no mês 1 vai dar lucro. Não, certo? Com certeza. Você sempre tem ali um período de maturação. Você como contador e que deve ter, né, vários tipos de empresas como cliente, quais são os principais desafios que essas empresas enfrentam, principalmente no começo ali da vida delas? Então, o principal desafio desses empresários é que eles acham que eles vão entrar e já vão sair, né, lucrando, né? E aí depois, quando eles começam a engrenar, conseguir ali entender, porque assim, a empresa do Simples Nacional, se você não fatura, você não paga imposto. Então, é ruim não pagar imposto, porque significa que você não está faturando, né? É interessante, né? Mas a gente quer pagar muito imposto, porque quanto mais imposto a gente paga, porque a gente está faturando mais. Exatamente. E esse raciocínio nem sempre vai para todos. Porque a maioria dos empresários fala assim, como que eu vou reduzir a minha carga tributária? Então, quando você sai do MEI e vai para o Simples Nacional, você vai pagar imposto de acordo com o que você fatura. Então, se você faturar 10 mil, você vai pagar em cima de 10 mil. Se você faturar 50 mil, você vai pagar em cima de 50 mil. Se você faturar 100 mil, você vai pagar em cima de 100 mil. Então, assim, não tem milagre que a nossa classe contábil vá fazer de diminuir o imposto de alguma forma. Não tem milagre, entendeu? Não existe algo que a gente possa deduzir, porque tem gente que fala assim, ai, no final do mês eu não consigo ver para onde vai o meu lucro, porque eu não pago, eu deveria pagar em cima do que eu ganho, mas não é assim dentro do Simples. Mas aí, às vezes, a gente tem uma outra questão, né? Porque quando o empresário, ele não consegue
entender onde está drenando o dinheiro que está entrando na empresa dele, é porque a gente está falando de controlar fluxo de caixa, de acompanhar os resultados, enfim. Eu acho que aqui a gente começa a entrar num outro assunto de gestão financeira da empresa. E é claro que a reclamação ela vem em cima da carga tributária, né, dos boletos da empresa que tem que ser pagos, mas a gente precisa ter também consciência de que a gente precisa ter um controle de fluxo de caixa, e com certeza esse também é um tema para uma conversa de muito mais tempo. Exatamente, porque é um assunto realmente relevante. Se o empresário ele não sabe pôr o preço, seja no seu produto ou no seu serviço, por isso que no final do mês não vai sobrar nada, porque você tem que colocar tudo na ponta do lápis. Então tem gente que mistura conta pessoa física com conta pessoa jurídica. Isso é proibido. Isso é proibido. Por quê? Porque além de você ter uma confusão patrimonial, quando você abre uma empresa, você tem que escolher o porte dela, né? Se vai ser limitada, se vai ser um empresário individual. Quando você faz essa confusão patrimonial, você perde aquele limitado que tem no nome. Sem e dúvida. O que isso acontece? Você vai responder com o teu patrimônio pessoa física, caso aconteça de, né, alguma coisa. Sem dúvida. Francis, a gente está chegando ao final do programa. Nossa, eu sei que a gente ainda tem rápido. mais assunto. Talvez fica aqui já meu convite para eventualmente a gente fazer uma parte 2 dessa conversa, porque tem muita coisa para explorar. Antes de finalizar, eu vou abrir para você mais uma vez falar do seu escritório e também se despedir do nosso público. Então, eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade. Quero deixar um recado aí para você que pretende abrir o seu negócio ou que já é empresário e quer me conhecer. Eu fico aqui no centro de Curitiba, na João Negrão 731, sala 2010. O meu Instagram é francis.contadora. Eu dou dicas maravilhosas lá para os empresários, para MEI, Simples Nacional, agora imposto de renda que tá aí, Perfeito. né? Então, um abraço a todos e me coloco à disposição. Muito obrigada, Francis. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas antes eu gostaria de falar que estamos próximo do Dia das Mães. E a Copenhagen Santa Felicidade tem opções deliciosas para sua mãe. E olha só, Curitiba e região metropolitana, nós entregamos seu pedido em casa. Basta nos contatar pelo WhatsApp que vocês estão vendo aí na tela, fazer o seu pedido e nós entregamos. Especialmente em Curitiba, compras acima de R$300, nós isentamos a taxa de entrega. Todas as mamães terão aí seu presente Copenhagen. Bom, muito obrigada, espero vocês no próximo programa. Tchau!